Olá, tudo bem? Tudo certo? Já está começando mais uma edição do Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional. Hoje, sexta-feira, dia 28, já finalzinho agora de janeiro, portanto, 28 de janeiro, estamos aí quase passando a régua praticamente no mês. Estamos já como prometemos, como já foi combinado, já estamos aqui com a nossa edição especial do Jornal Mundial, o nosso noticiário brasileiro, o nosso jornalismo aqui nacional, o nosso jornalismo internacional também. Aqui a cobertura do Jornal Mundial traz toda a repercussão do noticiário brasileiro, mas também e principalmente do noticiário internacional. E tivemos aí uma semana com problemas técnicos, muito apagão, e o nosso camarada Jonas Carreira, que está em Brasília, passou aí por uma semana complicada. E aí tivemos aí, portanto, uma semana de perna curta, ô Jonas Carreira, uma semana aí, talvez aí por essas complicações, também outros detalhes aí, mas estamos agora passando a régua na semana. No sextou, Jonas Carreira. É isso aí, Valdo. Boa noite, Valdo. Boa noite a todos e todas, pedindo o cenário do Jornal Mundial. Bom, vamos então repercutir já os principais destaques desta sexta-feira, aqui no Jornal Mundial, a primeira manchete de hoje. Bolsonaro Fujão não comparece para depor na PF sobre crime de vazamento de informações sigilosas. Então ele arregou. A hashtag Bolsonaro Arregão já está bombando aí nas mídias sociais. E outro destaque nacional, vamos falar também desta outra notícia. Numa sequência, Moro confessa que ganhou 3,7 milhões de reais em um ano de empresa norte-americana para quebrar o Brasil. Aquele saláriozinho básico, né? Convertendo para o dólar de hoje, está exatamente em torno aí de 3,7 milhões de reais. Isso, traduzindo como salário mensal, ele estaria hoje ganhando mais de 300 mil reais mensais. Ele faturou durante este ano, portanto, aí, dessa empresa norte-americana. Bom, e vamos agora passar para os principais destaques internacionais aqui no Jornal Mundial. E tivemos a posse aí da Xiomara Castro. Até que, enfim, tivemos a posse aí tão complicada, estava difícil a posse aí da Xiomara. Então, Xiomara Castro assume o governo de Honduras e apresenta seu plano emergencial para reconstruir o país. Então, vamos também repercutir esse destaque internacional. E vamos trazer, então, esta notícia internacional. O probleminha que deu aí com o Jonas, ele acabou caindo, e exatamente nessa manchete internacional aí da Xiomara Castro, que assume o governo de Honduras. Então, até que, enfim, com a presença, inclusive, da ex-presidenta Dilma Rousseff. A Dilma compareceu lá, foi muito aplaudida, foi ovacionada lá pelo povo de Honduras. Então, a Xiomara Castro aí assume, até que enfim assumiu o governo lá do país, portanto, e apresenta o plano aí de governo, a proposta emergencial aí para reconstruir Honduras. Vamos, então, repercutir esta notícia por aqui. E outro destaque internacional, e sobre toda essa questão aí do Lula. A imprensa internacional repercute Lula comemorando o fim do caso do triplex do Guarujá. Então, essa notícia que saiu
Ontem à noite, e a partir das primeiras horas da manhã desta sexta-feira, já tivemos aí esse anúncio que, até que enfim, esse caso triplex foi finalizado. Foi dado um fim real, um fim verdadeiro em toda essa situação. E aí o Lula comemorou, porque tem que comemorar mesmo, esse problema todo aí do triplex, que complicou muito a vida do ex-presidente Lula, e esse processo aí, mais um processo ganho, agora são um total de 23, somando aí os processos do Lula e da família dele, e aí, portanto, essa repercussão internacional, a imprensa e a mídia internacional está repercutindo e muito aí essa comemoração do ex-presidente Lula sobre esse fim aí do caso triplex do Guarujá. Bom, já peço para você que chegou agora, para quem ainda não está inscrito aqui em nossos canais, é muito importante que você faça a inscrição, toque o sino para ser notificado e deixe o seu like. E aquele convite aí, por falar em Lula, já deixamos aqui também o convite para você participar do grupo Lula Presidente, o Comitê Digital, clicando no link na descrição aqui do vídeo, ou então você tem a outra opção aqui no chat também do Jornal Mundial. Então fica aqui o convite para você fazer parte do grupo Lula Presidente no WhatsApp. Bom, vamos então repercutir esta primeira manchete, a notícia principal de hoje, e já uma notícia que está, inclusive, bombando e muito aí nas mídias sociais, o hashtag Bolsonaro Arregão, e a nossa manchete aí, Bolsonaro Fujão, não comparece para depor na PF sobre crime de vazamento de informações sigilosas. Então, Jair Bolsonaro não compareceu a esse depoimento que deveria prestar a Polícia Federal em Brasília, hoje, sexta-feira. O atual presidente deveria dar explicações a respeito do vazamento de informações sigilosas que consta em uma investigação policial sobre o suposto ataque de hackers ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, todos aqui lembram desse episódio. O Bolsonaro, que vazou numa live dados importantes, vazou aí documentos, portanto, documentos aí sigilosos, e, portanto, esse vazamento aí de informações sigilosas, e que foi exatamente numa live. E ele fez tudo isso, portanto, o Bolsonaro divulgou aí na internet, durante a live dele, de todas as quintas-feiras, aquela live fascista, parte de um inquérito policial. Isso aí foi por meio de um inquérito policial que ele vazou, que investigava se sistemas e bancos de dados do Tribunal Superior Eleitoral haviam sido atacados por hackers. E o objetivo de Bolsonaro era exatamente colocar dúvidas sobre a segurança do sistema eleitoral brasileiro, pois ele estava em plena campanha pelo voto impresso. Então, o que estava em jogo à época era exatamente o voto impresso ou o voto eletrônico. E ele estava em campanha, estava pregando taxativamente, sendo contra o voto eletrônico, sendo contra as urnas eletrônicas e defendendo o dito voto impresso. Então, tudo isso aí gerou esse processo, gerou esta investigação. A Polícia Federal já constatou, notícia agora também de hoje, que o Bolsonaro cometeu crime, cometeu irregularidades. E, portanto, ele fugiu da raia, mas tudo isso aí, meu camarada Jonas Carreira, isso aí é um cenário montado.
O Bolsonaro só não compareceu nesse depoimento porque ele quer gerar notícias. A ideia dele é ficar no topo do noticiário brasileiro. Ele poderia muito bem comparecer, é claro que aí ele teria que ter ido à Polícia Federal, ia gerar aquele impacto, Bolsonaro, presidente, teve que depor na Polícia Federal. Isso seria um fato, mas o fato principal, o do não comparecimento dele à Polícia Federal, foi exatamente para armar este novo cenário de que o Bolsonaro não foi, porque o Bolsonaro é o grande machão aí da ultradireita, da extrema-direita, e, portanto, não foi, ponto final. E como ele está apagado eleitoralmente, né, nas pesquisas está aí, não cresce, não cai muito, mas também não sai daquela casa ali dos 20, 23, 24, 25, então ele quer exatamente gerar notícia, ele quer estar na mídia aí porque ele está precisando dar um upgrade ao Jonas Carreira nesse processo aí de reeleição. Eu faço uma rápida leitura, mais ou menos, para a gente começar a conversa aqui, o Jonas Carreira. É isso aí. Valdo, tá me ouvindo direitinho agora? Agora sim. Pois é, Valdo. Valdo, deu um apagão, né? Tu tá sabendo, né? 2 dias de apagão aqui em Taguatinga. Meu computador começou a aparecer do nada umas telas azul e começou a reiniciar. Eu levei pro técnico e o técnico instalou uns 5 antivírus aqui. Aí eu, beleza, vou deixar. Pensei que era segurança, né? Só que os antivírus estavam pesando no PC, então eu deletei aí. Eu tive que sair um pouco da live para deletar eles aí. Bom, Valdo, continuando aqui o nosso comentário, aí a gente se pergunta, né, Valdo, como você falou, né, tudo é um cenário armado, né, o Alexandre de Moraes foi o que convidou, né, foi um convite para tomar um cafezinho, né, para o Bolsonaro. A gente vê que isso tudo é um cenário armado, como aconteceu no 7 de setembro. Né, o Alexandre de Moraes deu uma pressãozinha no Bolsonaro com aquela tentativa de golpe, com caminhoneiros, etc., o Temer, que é outro golpista também, que montou todo esse cenário que acontece no Brasil contemporâneo de hoje, foi lá, escreveu aquela carta, Alexandre de Moraes deu uma sumida, e agora Alexandre de Moraes aparece convidando o Bolsonaro para montar todo esse cenário, como você falou. E a gente se pergunta, né? Se fosse algo realmente real, de verdade, no mundo real, saindo da Matrix, a gente ia presenciar uma coercitiva em cima do Bolsonaro, como aconteceu com o presidente Lula. Ou até mesmo uma escuta telefônica para pegar provas, como aconteceu com a presidenta Dilma, né? Então, assim, é tudo no cenário armado. Parece muito, eu citei o Matrix agora, e parece muito também esse filme recente que passa no Netflix, o No Olhe para Cima, em que os cientistas tentam avisar que vai acabar o mundo e a presidenta dos Estados Unidos monta todo um cenário para fazer marketing. É esse o Brasil que estamos vivendo. Valdo. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial com o nosso companheiro, camarada, comentarista de Brasília, Jonas Carreira. O Jornal Mundial, o nosso noticiário nacional e internacional. E já peço para quem chegou agora, para você que ainda não colaborou com o nosso projeto, já fica aqui o convite para você colaborar por meio do Pix. Faça a sua doação solidária por meio do Pix. Então, a chave já está aqui disponível e a chave é este e-mail aqui, esse Gmail, para você colaborar. Então, anote aí, pix.euapoio@gmail.com. Bom, vamos repercutir a próxima notícia e já vamos trazer aqui, então, esta outra notícia no bloco de nacionais. E já que estamos neste ritmo aí de fascistas, né? O fascista Mor, o que está ocupando o trono em Brasília, mas tem esse que também ocupou um trono um pouco mais abaixo, né? Como ministro aí da Justiça. É o famoso juiz ladrão.
Então, o Moro confessa que ganhou 3,7 milhões de reais em um ano de empresa norte-americana para quebrar o Brasil. O Moro aí ultimamente está sendo aquele réu confesso. Isso eu não tenho dúvida. Agora, o ex-juiz condenado, o suspeito condenado aí pelo Superior Tribunal Federal, o Sérgio Moro recebeu 3,7 milhões de reais em um ano da Álvares e Marçal. Essa empresa que lucrou com a quebra de grupos de corporações brasileiras por meio de decisões da Lava Jato. Então, essa operação aí fascista, desse bando aí de fascistoide. O pré-candidato à presidência havia marcado de anunciar nesta sexta-feira 28 e anunciou em uma live aí, portanto, o valor de seus rendimentos. Então, a expectativa era que ele anunciasse, ele anunciou, mas ele anunciou de maneira assim, tirando aquela casquinha aí do povo brasileiro, quer dizer, como se fosse aquele sujeito aí que ganhei aí uma graninha, justamente, né? Um dinheiro legal, um dinheirinho, né? Para ele isso aí foi um dinheirinho. Agora, o que está exatamente rolando nos bastidores é que isso é apenas a ponta do iceberg, ô Jonas Carreiro. Esse 3,5, agora atualizado aí com o dólar do dia, 3,7 milhões de reais, isso aí é apenas a ponta, né? A ponta desse imenso furacão. É apenas aquela pontinha. Aí já tem exatamente o tititi dos bastidores, é que ele ganhou e muito. Só que ele apresenta que já é um valor imenso, né? Porque você ganhar isso aí em um ano, você traduzindo isso aí como recompensa mensal, o sujeito ganhava ganhou, né, em torno de 300 mil reais por mês. O salário dele como juiz era o quê? 40, 50 mil reais, não chegava a isso. Como juiz federal. Agora, ele como meramente aí, eu diria, ele meramente foi aquele boi de piranha, né? Aquele sujeito preparado para fazer o que ele fez, e a recompensa dele foi imensa. Isso trabalhando com esses valores aqui, ô Jonas Carreira. Mas o que está rolando é que foi muito acima disso tudo. Foi muito acima, talvez o dobro, o triplo, talvez quadruplicou esse valor aí, e para exatamente destruir com o país, prender o ex-presidente Lula, promover todo o golpe lá, colaborar, né, no golpe contra o povo brasileiro, no golpe contra a Dilma, contra o governo petista, e, principalmente, promover essa quebradeira toda que começou lá há um bom tempo atrás, e agora as consequências estão sendo cada vez mais graves. Então, o Jonas Carreira, queria ouvir você também sobre essa situação aí, desse sujeito fascistoide, vai aí, escolhe um horário, uma sexta-feira, um horário que praticamente não tem audiência. Dizem que essa live dele aí não chegou a 1.000 e tantas pessoas assistindo, e para simplesmente prestar contas, né? Ele teria que declarar, teria que publicar, né? De qualquer maneira, ele publicou, mas escolheu um péssimo horário e simplesmente ele ficou gozando da cara do povo brasileiro, dizendo que não, o que eu ganhei foi legal, tudo dentro da legalidade, não foi aquela coisa toda. Envolveu o ex-presidente Lula, dizendo que não, tem que ver o quanto que o Lula lucrou aí nesse tempo todo. Também aproveitou para jogar
também casquinha na família Bolsonaro, falando das mansões, né, da mansão e tal, mas o dele, não, o dele tá tudo ok, foi legal, e não foi essa coisa toda, foi apenas um saláriozinho aí regular. O Jonas Carreira, queria ouvir você também. Então, né, Valdo, o sujeito é um crápula, um dos maiores crápulas da história do Brasil. E não chegou nem a ser presidente da República. Imagine um cara tão sujo como o Moro ser presidente da República. Vai ser pior que o Lula, vai ser pior que o Bolsonaro. Muito pior do que o Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro é uma criação daquilo que o Moro iniciou no Brasil, que foi o golpe de 2016. E né, ele tem aquele jeitão, né, Valdo, meio desengonçado, né, uma oratória meia errática, né? A gente pensa assim, pô, esse cara é uma marionete, né? Ele é usado pelo imperialismo norte-americano para implementar o golpe e tal. A gente pensava isso, né? Nós pensávamos isso pela Vaza Jato, etc. Mas de repente começa a surgir aí que o cara não é tão débil mental assim, né? Ele só não lê livros, né? Ele só não tem a prática de ler livros, mas é muito inteligente no modo de agir financeiramente, economicamente, etc. É um cara bem articulado, né? Ele não só destruiu a nossa soberania nacional, acabou com a soberania, acabou com o trabalhador. Essas reformas trabalhistas, da Previdência, reforma administrativa, é tudo fruto do que a Lava Jato iniciou. É tudo fruto, é coisas iniciadas, feitas pela própria Lava Jato. E a Rede Globo também. Não vamos esquecer os golpistas da Rede Globo também, que ajudaram. O show de pirotecnia, de cenário, etc. E hoje a gente descobre que o cara não é só um marionete, também é um pilantra, por ele ser um cara articulado em tentar ganhar também meios pessoais econômicos para destruir o Brasil mais ainda, Val. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional, que vai ao ar sempre toda sexta-feira, a partir das 10 horas da noite. E já convidamos você aí para acompanhar aqui o nosso noticiário brasileiro, o nosso noticiário internacional, por meio aqui do Jornal Mundial. E lembrando que o Jornal Mundial vai ao ar na sexta, mas tem o Notícias do Lula. Então, de segunda a quinta-feira, o Notícias do Lula você acompanha também neste horário, a partir das 10 horas da noite, trazendo aqui fatos do dia, tudo que envolve aí o futuro candidato e também o futuro presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E por falar nisso, mais uma vez convidamos aí para você fazer parte aqui do grupo Lula Presidente, Comitê Digital, clicando no link aqui na descrição do vídeo, ou então aqui no chat. Então faça isso, é muito importante. Bom, vamos repercutir a próxima notícia? Mas antes, vamos falar rapidamente com os nossos companheiros e camaradas por aqui. Já queria mandar aquele alô, aquele abraço para quem está chegando agora, para você que acompanha aqui pelo chat. Já queria mandar aquele alô para quem bateu o cartão primeiro hoje. Vamos ver aqui o Estefano Barbosa. Ele diz aqui o seguinte: Emílio Surita, do Pânico, surta, ataca Bolsonaro e arrega para Lula. Também por aqui, ainda o Estefano, ele diz aqui, pelo visto, a Jovem Clã está tentando se afastar de Bolsonaro. Eles, inclusive, levaram o Rui Costa Pimenta, convidaram o Rui para participar de um programa, teve aquele atendimento light, suave, não atacaram, e já dá para perceber que estão aí saltando aí da barca furada.
mas eles, com certeza, não vão apoiar Lula de jeito nenhum. Por aqui também o Stefano Surita desceu a ripa em Bozo, e aquela babaca Bárbara, te desatualizei aqui, nem disse nada, pudera. Tem rabo preso, diz aqui o Stefano. O Stefano ainda também destaca aqui: o pessoal precisa protestar em favor da coercitiva contra Bozo. A Deneide chegou por aqui, também diz aqui boa noite, Valde Jonas. Ainda também dando aquele boa noite aí para todos do chat. E o Stefano diz aqui: o Xandão, hora de detonar Bozo. É isso. E também por aqui temos aqui, será que seria um russo, ô Jonas Carreira? Um russo, pode ser aí também, né? Alguém aí E da o Stefano região está ali. dialogando, né, com o Russo. O Stefano está dialogando com o russo. Ó. O Stefano também mandou aqui. O Stefano, pelo jeito, ele habla russo, né? Bom, não sei se é russo, mas Ele habla russo, foi bom, Valdo. ele habla russo, né? Então, de qualquer maneira, eu misturei aqui um espanhol com português e russo, né? Bom, por aqui também temos ainda a Maria Elza, bolsolixo acima da lei, kkk, só no Brasil. É isso, Stefano ainda diz aqui também: maioria dos perfis virtuais pró-Bozo são classe média branca, coincidência? Pois é. E a Rosilda diz aqui: boa noite para todos da live, é isso. O Murilo Antunes, também nosso camarada, boa noite a todos, e hashtag fora Bolsonaro. Na sequência, vamos conversar com outros camaradas, companheiras, aqui em nosso chat. Bom, vamos então repercutir aqui a próxima notícia. E aqui no bloco de notícias internacionais. E até que, enfim, a Xiomara tomou posse, né? A Xiomara aí, depois de toda a polêmica, né? Agora, recentemente, tivemos aí, hoje, ainda neste momento, temos lá dois presidentes lá na Câmara dos Deputados, lá, e que está complicando a vida da Xiomara, mas até que, enfim, a Xiomara Castro assume governo de Honduras e apresenta seu plano emergencial para reconstruir o país, já com a presença, inclusive, da ex-presidenta Dilma Rousseff, a Dilma que esteve lá ontem, foi a posse, e, portanto, desde o juramento da primeira mulher presidente da história de Honduras, Xiomara Castro, em 27 de janeiro, portanto, ontem, tomou posse aí, e seus mais de 1,7 milhão de eleitores já esperam que suas promessas eleitorais sejam cumpridas. Então, aí, a Xiomara até que, enfim, tomou posse, e durante o seu primeiro discurso, olha só, ela já deu a letra como será, pelo menos como pretende que o governo dela seja neste começo já de mandato. Então, ela anunciou temas transversais de seu executivo, como, por exemplo, ela quer mais educação, ou seja, educação, saúde, segurança e emprego, assim como a aprovação de leis sobre participação e consulta cidadã, a isenção de 1 milhão de famílias de pagar pelo consumo de eletricidade, portanto, 1 milhão de famílias, praticamente, acredito que quase a metade ou mais da metade da população lá de Honduras. Isso pelo consumo de eletricidade e uma redução no preço dos combustíveis. Agora, o que me chamou a atenção, Jonas Carreira, que talvez resume tudo isso, é que ela deixou claro uma colocação muito forte. Ela
alega que vai ser um governo que vai pregar, que vai defender um socialismo democrático e uma política latino-americana de soberania e solidariedade. Então, muitos aqui da esquerda, a dita esquerda cheirosinha brasileira, né, essa pequena burguesia identitária aqui no Brasil, dizendo que não, lá é um governo aí que é um governo que não se afina com a esquerda, quer dizer, é um governo fora do quadrado, mas ela está com, pelo menos teoricamente, está com o governo aí voltado mais para exatamente essa questão aí de defender o povo, defender a soberania nacional e de ter uma fala forte, uma união aí com a América Latina. Convidou a Dilma Rousseff, quer dizer, já começou por aí, né? Já começou com esse diferencial, convidando uma presidenta que foi golpeada, como foi o marido dela, o Zelaya. Então, talvez ela fez isso exatamente para mostrar para o Império que o negócio lá não vai ser tão fácil, já que estão ameaçando ela de um possível golpe, né? Já teve um pré-golpe aí na Câmara, lá na Câmara dos Deputados, hoje, não sei como está neste momento, mas teve um presidente eleito oficialmente e a oposição já promoveu um golpe aí, elegendo um segundo, ou seja, um presidente paralelo. Então, Jonas Carreira, como é que você analisa aí toda essa situação? Pelo menos nesse momento, eu vejo que ela está com uma postura muito forte, não é isso? É isso mesmo, Valdo. Comparando com Pedro Castilho, com Boric agora no Chile, ela tem uma postura bem mais à esquerda, né, digamos assim. E é aquela coisa, a América Latina hoje passa por uma avalanche de governos de esquerda, o que é bom, mesmo sendo por meios eleitorais, vias eleitorais, etc., não por meios como aconteceu na Venezuela, por uma revolução. A gente sabe que a América Latina é dominada pelo imperialismo e de repente essa onda de esquerda que está chegando na América Latina pode ser uma esquerda mais Boric entrando no poder para tentar regenerar o capitalismo, né, deixar a classe trabalhadora mais anestesiada, porque uma crise no capitalismo, como está acontecendo hoje com a crise da pandemia, pode gerar convulsões sociais, como está acontecendo na Colômbia, como aconteceu na Colômbia. Então há necessidade de botar um social-democrata, né, por meios eleitorais, etc. Mas tudo é uma faca de dois gumes. Colocaram Lula e o Lula deu um pé na bunda da ALCA em 2005, junto com o Hugo Chávez, etc. Então, é muito interessante a gente observar o que está acontecendo em Honduras. Acredito muito na Xiomara, né, principalmente no marido dela. Né? A gente lembra da história quando ele foi golpeado. O presidente Lula abriu a embaixada do Brasil para refugiar o Zelaya dentro de Honduras. E botou o exército lá, quase aconteceu uma guerra. O Lula teve esses culhões, digamos assim. Então, assim, culhões que nenhum outro presidente eu acho que teria na história do Brasil. Então, é muito interessante, eu gosto muito, mesmo que seja por vias eleitorais, ver essa onda da esquerda na América Latina. É aceitável ter um Castilho no Peru, é aceitável ter um Boric no Chile, porque eles vão fazer negócio com o Brasil, vão aceitar um governo de esquerda aqui no Brasil, etc. Então é muito melhor do que ter uma onda de direita, de extrema direita, dentro da América Latina. Valdo. Este é Jonas Carreira, nosso comentarista, analista político que fala de Brasília, que colabora aqui com o Jornal Mundial. E também o Lula, aqui o Notícias do Lula, também de segunda a quinta-feira, e aqui no Jornal Mundial, todas as sextas-feiras, ambos às 10 horas da noite,
sempre a partir das 10 horas da noite. Bom, já peço para quem chegou agora, para você que ainda não está no canal, você que não está, perdão, no grupo aqui de WhatsApp Lula Presidente, Comitê Digital, é só você clicar aqui no link que aparece na descrição aqui do vídeo, ou então você pode chegar aqui até o chat para clicar e também fazer parte aí do grupo de WhatsApp Lula Presidente. Bom, vamos então repercutir a próxima notícia? Aqui no bloco de notícias internacionais. Pois é, e mais uma aí do Lula, agora definitivamente, né, enterraram essa serpente, né? Essa serpente aí criada pela Lava Jato, já que estamos também nesse ritmo aí desse fascista pretendente a ser aí o candidato, a ser o presidente da República do Brasil, aí esse Sérgio Moro. Então a imprensa internacional repercute Lula comemorando o fim do caso do triplex do Guarujá. Então essa notícia aí, ontem à noite tivemos aí esse resultado final, começo de noite, e já nas primeiras horas de hoje, da manhã de hoje, o Lula já comemorando, anunciando aí por meio de uma entrevista, portanto, nesta sexta-feira aí, ele comemorando a decisão da 12ª Vara Federal de Brasília, que encerrou o caso do triplex do Guarujá contra ele. Então, foi exatamente fechado o caixão desse processo, talvez o processo mais fake, né? O processo mais falso, o processo aí mais sanguinário para o Lula e que não se sustentava de jeito nenhum. Não tinha nem uma vírgula para sustentar esse tipo de processo. E foi enterrado, né? E o Lula já aproveitou para dar aquela agulhada aí no marreco de Maringá. Ele já disse o seguinte, ó, quem era herói está virando bandido, e quem era bandido está virando herói, né? Então, o Sérgio Moro agora está virando bandido, né? Porque está ele mesmo sendo um réu confesso, confessando as falcatruas, as corrupções, aí, os atos de corrupção que ele cometeu e durante essa jornada toda, essa dinheirama que ele ganhou, portanto, sendo um grande corrupto, e aí o Lula já aproveitou para tirar uma casquinha. Então, Jonas Carreira, são 23 processos da família Lula, né, envolvendo o ex-presidente Lula, os filhos, os 23 processos, todos eles, o Lula colocou no bolso, né? Claro que essa justiça burguesa aí tem que ter paciência, né, com a justiça burguesa, mas a justiça burguesa teve que se curvar e não teve jeito. E esse aí eu acredito que, se não for o pior, o processo, ou seja, o processo mais falso de todos eles, é um dos mais. E aí, Jonas, como é que você vê toda essa trajetória, né, essa repercussão aí? Ou seja, é claro que ninguém gostaria de passar por essa sabatina toda, por essa série de vitórias, de processos, né? Você ter um processo nas costas e ter todo um tempo aí, antes, durante e depois, você ficar naquela aflição toda, né? Naquela angústia, não sabendo se você se você vai perder o processo e vai ser condenado e uma possível prisão, mas foram 23 e todos eles, essa justiça burguesa teve que se curvar. Não é isso, Jonas Carreiro? É isso mesmo, Valdo. Foi um constrangimento político para o presidente Lula e de família, né? Quem não se lembra que o presidente Lula foi bloqueado
em não poder visitar, né, o velório do seu netinho pequenininho, que inclusive a Lava Jato roubou. Moro roubou o notebook do neto dele, né? Sim, e o irmão do Lula também morreu e o Lula não pôde, né, visitar o velório, etc. Então, assim, o Lula sofreu uma tortura psicológica, não física, o que é pior, uma tortura psicológica na vida dele. E tudo isso porque ele tirou o Brasil da fome, da miséria, levou o Brasil para a oitava economia do mundo. Então os caras ali não gostaram e tiveram que golpeá-lo. E hoje a gente vê, né, a justiça, alguns vão dizer, né, justiça divina, né, a justiça, eu costumo dizer aquela reação, toda ação tem uma reação. Então o Lula está colhendo aquilo tudo que ele plantou, né, de derrotas e de humilhações, e agora ele está prosperando e vai ser o nosso próximo presidente da República. Porque isso não vai ficar assim, não. Eu espero que todos os procuradores, inclusive o Moro, seja preso. Preso. Minha vontade, vou ser até censurado aqui, né? O YouTube vai me censurar depois disso que eu vou falar. A minha vontade, como presidente da República, era paredão para essa cambada toda de Curitiba. Tá? E a bala gasta pelo Estado, a família tinha que pagar, porque o Estado não ia gastar com a bala, não. Então, assim, essa era a minha vontade. Se eu fosse presidente da República, eu faria isso o primeiro ato, o primeiro documento que eu ia assinar era isso. Mas eu espero que eles sejam todos presos, inclusive o Moro. Valdo. Jonas Carreira, o que eu ia falar agora, eu estava com a frase, com a palavra na boca, né? Lembrando de você e do paredão aí, da bala de prata, né? Ainda mandam o valor lá, a despesa para a família pagar. Agora, quem sabe aí a gente faz um comitê aí formado por China, Coreia do Norte, Cuba, Vietnã, para exatamente formar essa equipe do paredão, né? Já que eles são especialistas a, a acabar com esses fascistas aí, não tem arrego, né? Só que estamos nesse Brasil aí, né? nesse clima tropical, e vai todo mundo levando na esportiva, não deixa para lá, já passou, né? Como ficam aí esses identitários, não fala isso, não, o cara, não vamos entrar nesse jogo. Identitários, isso que você falou aí, que eu acabei de falar, os identitários vão dizer, não, mas calma, não pode fazer isso. Ele agora é o sujeito que está entrando na linha, né? Ele tem que entrar na linha do trem e o trem tem que esmagar aquele cabeção lá de Marreco de Maringá. É isso que tem que acontecer. Valdo. Inclusive, Valdo, os identitários, no auge da Lava Jato, apoiaram a Lava Jato. Apoiaram. Exatamente. Vamos se lembrar do pessoal, o que o pessoal fez. Exato. O Jonas resumiu tudo. Bom, Jonas Carreira, nosso camarada aqui, comentarista do Jornal Mundial e também do Notícias do Lula. Lembrando que o Jornal Mundial agora vai ao ar com edição especial. Aqui nós passamos a régua na semana, trazemos aqui as notícias que mais repercutiram durante a semana no Brasil e também no mundo, né? Normalmente notícias como essas de hoje, notícias aí que realmente repercutiram bastante, estão repercutindo ainda. Então já peço para você que chegou agora, não está inscrito aqui em nossos canais, faça a inscrição, toque o sino e deixe o seu like. É muito importante aqui em nossos canais, na TVC Jornalismo, TV Mais e no canal Jonas Carreira. Neste finalzinho de live, queria mandar um abraço para quem está interagindo, você que está por aqui em nosso chat, um alô aí para todo mundo, agradecemos aí para você que está colaborando também com o nosso projeto, por meio do Pix, pix.euapoio@gmail.com, esta é a chave do nosso Pix, e também para você que está fazendo a inscrição aqui
em nossos canais. Então é isso, meus camaradas. Jonas Carreira, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Bom final de semana para você, Valdo. Bom final de semana a todos e todas. Valdo, essa semana, né, eu carimbei, digamos assim, já a minha ida para o Chile. Então, eu vou passar toda essa semana fazendo live. Dia 7 já estarei já no Chile já. E vou ficar um tempo sem internet, até me estabilizar lá. Vou tentar manter esse telefone que eu tenho no WhatsApp para me comunicar com os familiares, com você, etc. Mas vou acessar alguma lan house ou até mesmo o instituto, o qual eu vou estudar lá. Vou tentar me comunicar aí pelo WhatsApp, pelo Instagram, sempre que der. Mas eu vou tentar o mais rápido possível arrumar uma internet aí para a gente continuar a nossa live. Dia 7 já de fevereiro estarei no Chile, Val. Então, decidiu, definitivamente vai para o Chile, decisão bateu o martelo, vai para o Chile, mas lá na própria instituição você vai ter com certeza uma internet lá, provavelmente uma internet razoável, uma internet boa, que vai poder se comunicar aqui com os camaradas e companheiros aqui no Brasil, e também de lá você será o nosso correspondente agora no Chile, né? Vai estar do ladinho aí do Gabriel Boric. Quem sabe aí você vai tirar uma casca lá, vai tentar converter, fazer esse sujeito aí que está ainda meio amarelado, meio cor-de-rosa, quem sabe dar uma guinada mais para a esquerda. Então, o Jonas Carreira, até dia 7 você está por aqui. Então, depois do dia 7, talvez você faça ainda dê um tempo lá Mais até ou menos uma ajeitar. semana, Valda. Mais ou menos uma semana. Eu vou tentar me organizar, me estabilizar lá e arrumar uma internet. Exato. Uma semana lá você consegue ajeitar Tem o o fuso lado horário e... também. Tem o fuso horário das lives. Eu tenho que ver o fuso horário de lá, das lives. Então, isso tudo eu vou analisar. Mas não é... A diferença não é muito. Acho que deve ser 1 hora, 2, assim, no máximo, né? Mas tudo bem. Então é isso. Um abraço aí para todo mundo. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui do Jornal Mundial e também do Notícias do Lula. Essa dobradinha aí que deu certo aqui em nossos canais. Até segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, aí sim já com o Notícias do Lula. E até a próxima sexta-feira com o Jornal Mundial. Um abraço e até segunda-feira.